Mais uma vez, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês. Que a graça dele inunde cada instante os nossos corações. Que nós possamos também, numa só comunidade, num só povo, reconhecer o tamanho do Deus que nós servimos e atentar sempre para a sua palavra, para as suas verdades, que nos convida a andar por caminhos retos. Por isso nós sempre estamos aqui, juntos, buscando essa presença de Deus, nos entregando a Ele, e claro, Ele tem feito tudo aquilo que nós necessitamos. Amém? Convido você agora nesse instante a abrir a palavra de Deus ao Evangelho de Mateus, capítulo 19. Mais uma vez vamos estar falando aqui da citação, de Jesus. Ele sempre, nos seus diálogos, nas suas reuniões, sempre fazia citações da palavra de Deus, do Antigo Testamento. E claro, hoje não é diferente. O tema que nós vamos trabalhar nesta manhã é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, E eu bem sei que, claro, vocês devem lembrar que no dia 26 do mês passado, no mês de novembro, eu preguei sobre honra o teu pai e a tua mãe, e ele ainda vai citar até isso nesse texto que nós vamos ler agora, mas a gente precisa estar sempre atentos a tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Então, Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 19, aliás, nós vamos ler só um versículo, diz assim, leiam comigo: honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pronto. Essa foi a citação de Jesus de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 5, Jesus faz essa citação. E para nós podermos adentrarmos na mensagem, vou fazer aqui uma breve introdução para que a gente possa ver o porquê que Jesus tem nos impulsionado com essa frase, a amar o próximo, a olhar para o próximo com os olhos diferenciados. Nós vivemos dias em que as pessoas estão cada vez mais radicais, as pessoas estão cada vez mais longe do Senhor, fazendo a vontade delas mesmas, cada vez mais estressadas, cada vez mais insensíveis, egoístas. É o retrato da sociedade, é o retrato das pessoas. E este cenário, desse contexto, esse cenário se estende a muitos, vamos dizer, a muitas entidades, principalmente a igreja. Principalmente a igreja. Porque isso não ocorre só na vida secular. Por exemplo, no nosso trabalho, na política, nas escolas, faculdades, não. Ocorre também nas igrejas. E isso precisa ser falado e ser mostrado para que a gente fique atento a essa verdade, certo? E se nós formos mais enfáticos, nós vamos trazer à nossa memória que não num passado tão distante, mas irmãos entraram até em contendas por causa de política, e isso é falta de amor ao próximo. Se eu tenho minha opinião, você tem a sua, a gente precisa respeitar a opinião do outro. Mas isso chegou a criar problemas entre irmãos, e inclusive pessoas se afastaram de igrejas, saíram de igrejas por causa disso. Isso é problema. Um levantou bandeira A, outro levantou bandeira B e entraram em contendas. Não. Eu preciso amar o próximo, principalmente o meu irmão. Eu preciso pensar nele. Eu preciso olhar para ele, porque Deus nos ensina isso. Hoje nós vivemos um caos. Nós vivemos um caos porque a maioria das pessoas não pensa no próximo, só pensa em si próprio. Não se pensa no amor, na misericórdia. Isso parece que ficou obsoleto, parece que ficou bem longe. Parece que se vive hoje como se cada um tivesse as coisas importantes para si, e os outros que se dane, que se virem. Quem se coloca no lugar do outro?
Quem se coloca para sentir a dor do outro? Quem de fato, de verdade, sente o choro do outro, sente a lamentação do outro? É isso que nós precisamos pensar. Porque parece que o viver é algo particular. E cada um vive por si e Deus é quem cuide dos outros. Mas Ele está dizendo que nós precisamos cuidar dos outros. E nós temos um exemplo clássico na parábola do bom samaritano. Todos nós conhecemos, onde um homem foi agredido por um salteador e ficou lá jogado à beira da estrada, convalescendo, morrendo. E sacerdote levita passa e nada faz, olha de lado e vai embora. Diga-se de passagem, homem que vivia na presença de Deus segundo as Escrituras. Mas um terceiro aparece naquela história ali, que é o samaritano, e ele pega aquele homem, leva, cuida dele, gasta com ele, faz com ele tudo aquilo que Deus esperava que ele fizesse. Esses dois primeiros, tanto o salteador como o levita, eles representam, na maioria das vezes, aqueles em que o amor sumiu, e que o amor não está mais existente, não existe mais, infelizmente, essa é a situação. Já o samaritano, que não fazia parte do povo de Deus, representa exatamente aquilo que Deus espera de nós, que Deus quer que nós façamos, que é o amor ao próximo como a si mesmo. E é isso que nós precisamos pensar. Não é uma recomendação ou algo opcional, não, de forma nenhuma, não é apenas uma recomendação, ame o próximo, ou então, se você quiser, você ame o próximo. Não, é uma ordem. Deus está dizendo, ama o teu próximo como a ti mesmo. E amar o próximo como a ti mesmo é um mandamento que não pode ser esquecido, e nós precisamos meditar nele todo dia, porque mandamentos são ordens de Deus, são ordens que precisam ser obedecidas, são ordens, mesmo que a gente não concorde com elas, mesmo que ela não nos torne confortáveis, mas precisam ser obedecidas, porque são mandamentos, e mandamentos, diga-se de passagem, de Deus, não é de qualquer um, é de Deus, é do Senhor, precisam ser obedecidas. Se nós olharmos os mandamentos com um olhar, vamos dizer, mais responsável, mais honesto, sem dúvida nós teremos uma postura, vamos dizer, diferente na nossa caminhada, uma postura diferente na nossa vida. Por exemplo, vai haver mais soluções nos conflitos, porque quando eu amo o próximo se aproxima de mim, então vai haver mais soluções nos conflitos, vai haver mais amizade nos relacionamentos, isso é importante demais. Nós passaríamos a dar ao outro aquilo que nós gostaríamos de receber, e o que nós gostaríamos de receber é amor, atenção, tudo isso é importante, compreensão, fidelidade, aquilo que a gente quer, a gente precisa dar ao outro. Esse é o ponto. O amor ao próximo deveria nos levar a uma atitude positiva em relação ao outro, mesmo que gere prejuízo para nós. Mas Jesus está dizendo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, essa frase aqui, nós podemos relacionar o amor em três grupos. Esse amor a qual Jesus se refere, ensina aqui a esse homem. Depois eu vou, para a gente poder entender essa frase, eu vou falar um pouco aqui sobre esse assunto. Amar o próximo desconhecido, que foi o caso que eu citei aqui, da parábola do bom samaritano. O camarada nem conhecia, mas pegou e levou, ele teve amor para com ele. O amor ao próximo ainda inimigo. Quando nós olhamos no Sermão do Monte, Jesus nos ensinou que devemos falar bem dos que falam mal de nós. Jesus disse que fazer o bem aos que nos odeiam é necessário, é importante. Tudo é o Senhor que nos ensina. O Senhor diz que nós devemos orar pelos que viessem a nos maltratar e perseguir. Esses são os inimigos. Mas nós devemos fazer tudo aquilo que o Senhor está dizendo. E em terceiro, amar o próximo, que são os conhecidos, por exemplo, os familiares, os irmãos da igreja, aqueles que são mais achegados, amigos, colegas, etc. Muitas vezes, escute bem, irmão, isso aqui é muito importante. Muitas vezes nós podemos negligenciar o amor justamente com essas pessoas mais próximas, com esses que nos circundam, que estão no nosso viver dia a dia. Dia a dia.
lá fora, na nossa vida, preste atenção, na nossa caminhada, muitas vezes nós engolimos sapos e mais sapos, para não magoar e não maltratar ninguém, mas com os mais íntimos nós somos muitas vezes intolerantes, nós somos muitas vezes impacientes e desagradáveis com eles. Essa é a nossa ação muitas vezes, e nós precisamos nos lembrar do que fala em 1 Coríntios com relação ao amor, principalmente na parte que diz que o amor não busca os seus próprios interesses. Isso é importante, quando nós lemos em 1 Coríntios capítulo 13. Agora, vamos voltar aqui ao texto, porque o que está acontecendo aqui? Um jovem rico, muito rico, chegou para Jesus e disse: Senhor, o que é que eu preciso fazer de bom para que eu possa herdar a vida eterna? Aí Jesus disse para ele: você observa os mandamentos? Você cumpre os mandamentos? Ele disse: sim, faço isso sempre. Aí Jesus disse para ele: honra o teu pai, honra a tua mãe e ama o próximo como a ti mesmo. Eu faço isso, tudo eu tenho feito, tudo essas coisas eu tenho feito. Aí Jesus disse: então vai, vende os teus bens e parte com os pobres, e faz um tesouro no céu. E o texto diz que aquele jovem saiu triste, saiu fora e foi embora. Ele se aproxima de Jesus com uma pergunta, e Jesus faz uma citação. Preste bem atenção, que todas as vezes que Jesus faz algo ou diz algo, é uma lição, é um ensino, por mais que você não compreenda, mas é um ensino, e a gente precisa ter cuidado e buscar, e olhar e ver que ensino é esse. Eu quero aqui desse diálogo com Jesus, desse momento aqui dele conversando com esse homem, tirar três lições para que nós possamos meditar nessa manhã. Primeira lição: a citação de Jesus sempre traz à tona a palavra de Deus, sempre. A citação de Jesus sempre traz à tona a palavra de Deus. Versículo 18: honra teu pai. Essa citação que ele está fazendo: honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa citação dele aqui é algo fundamental. Mas se nós voltarmos um pouquinho, ele citou mais coisas. Ele diz: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele fez toda essa citação para aquele homem que chega para ele e pergunta: o que eu preciso fazer de bom para herdar a vida eterna? Agora vem a grande pergunta: essa citação de Jesus é feita porque aquele jovem fez essa pergunta, e é uma pergunta importantíssima. Claro que nós temos desejo em perguntar coisas assim, importantíssima essa pergunta, mas ele não estava disposto a assumir uma posição ante a resposta de Jesus. A resposta de Jesus foi direta, mas ele não estava preparado para essa resposta de Jesus. Jesus sabia realmente qual seria a resposta dele. Por quê? Porque Deus conhece o coração do homem. Deus conhece. Então ele fez essa pergunta já sabendo. É possível, preste bem atenção aqui, é possível que essa pergunta tenha sido feita por aquele rapaz sem ele ter o conhecimento prévio de Jesus, sem ele ter conhecimento quem era Jesus, ou seja, ele tinha um conhecimento superficial de quem era Jesus. Talvez ele tenha visto nas palavras de Jesus, visto tudo aquilo que Jesus fazia e ter tirado uma conclusão: esse aí, talvez se eu me aproximar dele, chegar a ele, perguntar, ele vai me ensinar o caminho da vida eterna, ele vai me dizer o que eu preciso fazer para que eu possa chegar à vida eterna. E ele perguntou: mestre, o que eu posso fazer de bom para herdar a vida eterna? Esta pergunta acerca da vida eterna, ela revelou o desejo no coração daquele homem. De fato, de verdade, ele tinha esse desejo. Ele tinha desejo de fazer parte do reino de Deus. Quantos não têm esse desejo? Ele tinha esse desejo de fazer parte desse reino. A sua intenção era correta. A pergunta foi certa. Agora ele não soube discernir na resposta de Jesus. Então aqui eu quero abrir um espaço para que a gente possa fazer uma breve aplicação para a nossa vida. Primeiro, é preciso ter posição de compreensão sobre Jesus.
Se nós não tivermos compreensão sobre Jesus, nós vamos errar. Você conhece Jesus? Você conhece Jesus? Você conhece Jesus? Parece que ninguém conhece. Sabe por quê? Porque ninguém respondeu. Você conhece Jesus? Amém. Nós conhecemos Jesus. Nós temos compreensão de Jesus. Por que nós estamos aqui nessa manhã? Porque nós conhecemos Jesus, sabemos que Ele é Senhor, Salvador, é nosso Deus e Ele está aqui. Essa é a compreensão básica, nós não podemos esquecer isso. Nós precisamos ter conhecimento profundo de Jesus, ter intimidade com Ele. E como é que isso é feito? Na palavra, na oração, na nossa comunhão aqui entre irmãos. Entendeu? Então, é preciso ter esse conhecimento profundo, é preciso crer no sacrifício dele, acreditar que ele morreu de fato e de verdade na cruz para nos salvar, para redimir os nossos pecados e para nos dar um caminho que nos leva à vida eterna. Amém? Amém? Então, ele não soube discernir sobre essa resposta de Jesus, mas é preciso também nós o recebermos no nosso coração. Como? Crendo que de fato e de verdade ele é filho de Deus. Tem que fazer isso e obedecer os seus mandamentos, onde o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, amém? E o segundo, ama o próximo como a ti mesmo. É básico isso aqui. Então nós precisamos ter esse conhecimento. Aquele jovem se revelou ser um exímio religioso. Ele era altamente religioso, mas ele não era um cristão verdadeiro. Irmãos, aqui tem um problema seríssimo para nós observarmos. Ser religioso é importante, mas nós precisamos viver a religião dentro do que é de fato, de verdade, o cristianismo. O cristianismo é Jesus, e nós não podemos nos esquivar disso, viver fora disso, não podemos. Ele precisava rever os seus padrões de cumprimento dos mandamentos. Porque quando Jesus faz todas essas perguntas e no final diz, vende os teus bens, aí ele pirou e saiu fora. Ele precisava rever os padrões dos mandamentos. Quando Jesus incentivou a guardar os mandamentos, versículo 17, olha aí comigo, ó, versículo 17. Respondeu-lhe, vamos ver no versículo 16. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, mestre, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, versículo 17. Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Olha o que Jesus está dizendo para ele. Ele disse e esse rapaz, Jesus, ao falar isso, ele diz que tem observado isso sempre. Versículo 20 está dizendo isso. Tem observado isso sempre, sempre. Mesmo que ele não conseguisse guardar todos os mandamentos, literalmente, porque como todo ser humano é impossível fazer isso, senão não tinha necessidade de Jesus ter vindo. Mesmo que ele não conseguisse, mas ele estava preocupado em agradar a Deus. Ele estava preocupado em fazer isso. E há muitas pessoas que agem como ele, na ânsia de agradar a Deus, na vontade de agradar a Deus, procuram praticar suas religiões de uma forma incrível, de uma forma, vamos dizer, intrínseca mesmo, se entregando mesmo. Dedicam-se a rituais, penitências, esmolas, etc. Porém, as suas almas, a sua vida, estão vazias de Deus. E isso aqui é o que nós precisamos entender. Está vazias de Deus. O verdadeiro sentido da vida em Deus não é simplesmente o fazer, mas é o ser. Ser cristão de verdade. E para ser cristão de verdade, nós precisamos olhar esses mandamentos e ver o que Jesus está dizendo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Embora, como filhos de Deus, nós devemos praticar o cristianismo, nós não podemos nos esquecer do que Tiago diz no capítulo 2, a fé sem obras é morta. Então eu preciso ser, mas também eu preciso fazer. Não é só fazer, eu preciso ser. E é isso que o Senhor nos ensina. E Jesus não está, de forma nenhuma aqui, dizendo para esse homem que é fácil. E nós sabemos que não é, porque o ser humano é difícil. É difícil. Mas nós precisamos não olhar para essa dificuldade, mas olhar
para o que o Senhor está dizendo: ama o teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo não é uma opção, é uma responsabilidade que devemos cumprir. Deus está dizendo, nós temos que fazer. Obedecer é abraçar alguns aspectos daquilo que Deus está nos ensinando. Primeiro, pratique a empatia. Não seja antipático, seja empático com as pessoas. Se coloque no lugar do outro, se coloque no lugar dela. Sabe, compreenda os seus sentimentos, as suas necessidades. Às vezes a pessoa chega para você, diz uma coisa, e você vai dizer: isso é besteira. Não é não, irmão. Uma coisa que é deste tamanhozinho para você, pode ser deste tamanho para alguém que está sofrendo e vivendo o momento, passando a dificuldade. Precisamos nos interessar em entender a perspectiva do próximo, qual a dificuldade dele, onde ele quer chegar, e Deus quer nos usar para que a gente possa fazer isso. Quando Deus coloca pessoas diante de nós, é para que a gente possa ajudá-los na sua caminhada. Amém? Isso é amar o próximo, isso é se preocupar com o próximo. Ofereça ajuda, seja um ombro amigo, escute as pessoas. Tem gente que diz assim: não, fulano só vive com esse mesmo problema. Não, mas ele vai passar com aquele problema em um bocado de tempo, se você não ajudar, se você não disser nada, se você não der a atenção devida. Auxilie com as ações concretas e corretas, porque Deus está te levantando para isso. Chame-o para orar, sabe, seja prestativo, não vire as costas. Às vezes alguém chega na sua porta necessitado e você diz: eu vou orar por você, mas qual é a tua necessidade antes? O meu gás acabou. Eu posso te ajudar e eu vou continuar orando por você, mas eu vou ajudar no seu gás. Você amou o próximo. Aquele homem lá que eu citei, da palavra aquele homem que foi atacado na estrada, do bom samaritano. Se aquele homem passa e leva ele e diz: não, deixa ele aí, quando ele melhorar ele paga. Ele não tinha feito nada, mas ele fez tudo, levou, pagou e mandou cuidar dele. Isso é amar o próximo. Tenha compaixão, seja bondoso, cumprimente as pessoas. Irmãos, tem gente que não dá um sorriso para ninguém, amanhece com cara amarrada, passa o dia com cara amarrada, não dá um bom dia para ninguém, não interage com as pessoas. Que é isso? Onde nós estamos vivendo? Sociedade precisa ser feita com pessoas que se interagem. Eu não estou dizendo que você se misture nas práticas das pessoas, mas você precisa ser pessoas atenciosas, pessoas gratas com o que Deus fez na sua vida. E quando você se aproxima de alguém e ajuda alguém, é gratidão a Deus. Ouça as pessoas, se importem com elas. Isso era amar o próximo como Deus tem nos ensinado. Muitas vezes os problemas das pessoas, a gente quer se desviar deles, até porque a gente diz: eu já tenho um problema demais. A gente não tem essa mania de dizer: eu tenho um problema demais, eu não vou mais me meter nisso aí. Mas, meu irmão, quem cuida dos meus problemas é Deus. Quem soluciona as minhas dificuldades é Deus. E Deus, Ele faz isso na minha vida constantemente. E Ele me dá a condição de fazer algo pelos outros. É isso. Eu preciso olhar por essa ótica. Às vezes a solução para alguém está em nós. Porque quando Deus faz isso, Deus sabe que eu posso, que você pode. Até porque, quando eu digo eu posso e você pode, não é eu literalmente, mas é o Espírito Santo de Deus que habita na minha vida e na tua vida, que vai solucionar o problema de alguém. É isso que nós precisamos compreender. Um pouquinho d'água, por favor. Isso é amar o próximo como a nós mesmos. Precisamos abrir o leque da disponibilidade em fazer algo pelas pessoas. Precisamos fazer o que o outro gostaria que nós fizéssemos para ele. E aqui agora eu vou para uma segunda lição do texto. Quando Jesus diz: ama o teu próximo como a ti mesmo, é que os conselhos de Jesus são ensinos para a eternidade.
Observe que nenhuma vez na palavra dele, o que ele nos ensina não é para a vida, não é para nos levar para a eternidade, tudo é lição, para que a gente possa ver o quão é necessário aprender para estar lá. Hoje aqui há pessoas que acham que por serem, devotas a Deus, por serem dadas ao serviço a Deus, por serem talvez líderes de ministérios, serem bons dizimistas, bons ofertantes, elas talvez achem que têm posições destacadas no céu. Isso é um problema a pensar. Veja que Jesus, quando ele dá testemunho de João Batista, e nós vimos isso aqui na quarta-feira, se você não estava aqui, você perdeu, que Jesus, quando ele dá testemunho de João Batista, ele diz, olha, entre os nascidos de mulher não tem ninguém maior do que João, mas o menor dos pequeninos no reino dos céus é maior do que ele. Quem era João Batista? Aquele que preparou os caminhos do Senhor. Era um profeta, era alguém que Deus preparou para que ele ajeitasse o caminho do filho que viria. Era alguém aos nossos olhos, alguém de posição, mas Jesus está dizendo que o menor dos pequeninos ainda é maior do que ele. Jesus aqui está falando de humildade, e quando nós olhamos isso, nós precisamos perguntar para nós, será que eu realmente, de fato, de verdade, eu sou humilde na minha caminhada? Os discípulos perguntaram a Jesus numa conversa, Senhor, nos concede sentar uma à tua direita e outra à tua esquerda. E Jesus disse, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, vocês não sabem. Em outras palavras, vocês não estão entendendo nada do que é de fato, de verdade, o reino de Deus. Vocês não estão entendendo. Amar o próximo é mandamento e precisa ser olhado com mais profundidade. Ame o próximo como a você mesmo. O Senhor está dizendo na sua palavra, Ele fala isso sempre. Quem de fato e de verdade se importa com o próximo, vai, como é que eu posso dizer, vai cumprir o mandamento que o Senhor está dizendo, e nós precisamos fazer assim. Amar ao próximo, muitas vezes, é colocá-lo acima de nós mesmos. Mas sabe o que muitas vezes acontece? Nós queremos botar o próximo abaixo de nós mesmos. Ah, mas tem gente que não merece, e daí? Deus está mandando fazer. O Senhor manda, e nós obedecemos. Aos nossos olhos a gente vai dizer, não, mas esse cara não merece. Mas meu irmão, ninguém merece, nem eu mereço estar aqui, nem eu merecia ser salvo. Nenhum de nós merecíamos ter alcançado essa graça de Deus. Nenhum de nós hoje merecia estar respirando. Nenhum de nós merecia ter família, mas o Senhor, pela misericórdia, nos deu tudo isso. Não é porque nós somos os tais, é pela graça dEle. Então, pela graça dEle, Ele está dizendo, vão e amem o próximo, façam com ele aquilo que vocês queriam que fizesse a vocês. Aquele homem aqui no diálogo com Jesus, ele queria a vida eterna, mas ele era apegado às coisas materiais, ele não conseguiu enxergar o próximo, ele não conseguiu. Quem quer viver na eternidade precisa abrir os ouvidos para o conselho de Jesus, tem que abrir. E que conselho é esse? Versículo 19, honra o teu pai e tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o conselho dele, um conselho que é um mandamento. Ele está lembrando, trazendo a nossa memória, e nós não podemos, irmão, de forma nenhuma fazer isso. Esses dois mandamentos aqui, eles são importantes demais. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, nós sabemos. Amar a Deus jamais pode ser separado do amor ao próximo, não pode. Amar a Deus está ligado a amar ao próximo, porque aliás é o primeiro e o segundo mandamento que ele fala, né? Então, quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro e grande mandamento, nós experimentamos o amor dele dentro de nós, e expressamos esse amor aos outros quando nós vivemos para ele. Essa é a grande realidade. Vivemos na nossa vida em meio a relacionamentos todos os dias.
E relacionamentos precisa, em acima de tudo, vir de Deus, porque Deus enche o nosso coração com amor, nós criamos esses relacionamentos e isso torna possível o relacionamento com as pessoas, porque vem de Deus. É Deus que preenche em nós essas coisas. Jesus está dizendo aqui para aquele rapaz, aquele homem, falando diretamente, muito enfático, Jesus está dizendo para ele, que faltava amor no coração dele. Porque quando Jesus dá essa ordem, que ele sai triste, né? Jesus está dizendo, falta amor no seu coração. Falta amor. Você está amando errado, porque ele amava as riquezas. Você não está fazendo certo. É preciso abrir os olhos para o caminho que você está seguindo e servindo. Por você não amar o próximo, você precisa abrir os olhos. Você precisa ter compreensão dessa verdade. Aquele jovem não teve compreensão da verdade na resposta de Jesus. Não cumpriu a verdade dos mandamentos, porque na realidade ele disse que cumpria, mas ele não cumpria porque ele não amava o próximo. Era o que estava faltando na vida daquele homem, amar o próximo como a nós mesmos. E isso falta no coração de muitos crentes. Meu irmão, falta no coração de muitos crentes não amar o próximo. Aí você pergunta, como? Quando nós deixamos de pregar o Evangelho, falta amor ao próximo. Porque o Evangelho precisa ser pregado a toda criatura, e de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, disse o Senhor. E quando nós nos esquivamos disso, quando nós deixamos de fazer isso, nós não nos importamos, nós não amamos o próximo. E é a ordem de Deus, vá e pregue o Evangelho, ame o próximo. Nós precisamos desesperadamente nos importar com a alma dos homens. As pessoas estão indo para o inferno, estão morrendo, mas porque esse amor ao próximo está faltando, está sumindo, e nós somos responsáveis por isso, porque o Senhor está dizendo isso para nós. Uma terceira e última lição aqui nesse texto é que quando não se conhece a Jesus, só há lamento e tristeza, só isso. Versículo 21 e versículo 22, leia aí comigo. Jesus disse: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Versículo 22, tendo porém o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. O não conhecer a Jesus, faz a pessoa fazer opções erradas, que o leva à distância da vida eterna. As pessoas vão optar por outras coisas, por não conhecer a Jesus. Aquele homem, na realidade, ele não conhecia Jesus, ele apenas ouviu falar de Jesus, talvez dos seus feitos. Jesus, para ele, depois que ele se aproxima de Jesus, tem esse diálogo, para ele Jesus não era o esperado, não era o que ele esperava. Ele queria que alguém dissesse: não, para herdar a vida eterna você continue fazendo o que você está fazendo, que você vai ter direito à vida eterna, você é um cara bom. Ele queria talvez ouvir isso. Para ele, Jesus não satisfez o seu desejo, que era a resposta adequada que ele queria ouvir. Jesus não era essa pessoa. Para ele, Jesus não tinha a resposta certa à sua pergunta. Aquele jovem, ele não conhecia Jesus. Aquele jovem ficou frustrado com a sua expectativa. A expectativa que ele colocou em Jesus. Quando ele ouviu a resposta de Jesus, ele se frustrou e saiu triste. Por quê? Porque quando não se conhece a Jesus, só há lamento e tristeza. Porque Jesus não é o que as pessoas esperam. Jesus é o que Ele é. Ele é verdade, Ele é justiça, Ele é Senhor. Amém? Ele é Deus. E Ele não está sujeito às nossas vontades. Muito pelo contrário, nós estamos sujeitos às vontades dEle. Amém, igreja? Amém. É isso. Nós não devemos pegar e dizer: Jesus está aqui, tu vai fazer o que eu quero. Não funciona assim. Aquele jovem, ele não conhecia Jesus. Aquele homem, na realidade, ele não conhecia ele. O texto diz que quando ele ouviu essas palavras, ele se retirou triste, porque era dono de muitas propriedades. E com certeza, os bens materiais acabam se tornando grande impedimento para aqueles que desejam a vida eterna. Não porque
porque ele é rico, mas porque o seu coração está em outro lugar. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar o outro, se dedicar a um e desprezar o outro. Não se pode servir a dois senhores, a Deus, a Mamon e as riquezas. Jesus fala isso. E as riquezas tornam a palavra de Deus infrutífera quando é colocada em primeiro lugar na vida das pessoas. A palavra fica infrutífera. Olha, por exemplo, a parábola do bom samaritano, quando fala da semente que foi jogada entre os espinhos, foi lançada entre os espinhos, que diz assim: porém os seus cuidados, os cuidados do mundo e a fascinação pelas riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Quando nós recebemos a palavra de Deus, nós precisamos deixá-la trabalhar em nossa vida, mudar a nossa pessoa de fora para dentro, porque a palavra vai fazer isso. Mas quando nós olhamos para as coisas do mundo, quando nós olhamos para essas coisas desejando no coração, essa palavra, ela fica infrutífera na nossa vida. Ela fica assim, ela fica dessa forma. Aquele homem tinha sido bastante abençoado com bens materiais. Pode ver que ele era dono de muitas propriedades, mas quando foi confrontado a ajudar o próximo, ele ficou entristecido, ele ficou triste. Tudo aqui é passageiro, tudo, nossa vida, nossa família, nosso trabalho, os nossos bens, tudo é passageiro. Todos nós iremos pegar lugar. Amém? Todos nós, sem sombra de dúvidas, iremos pegar lugar no expresso que nos leva para outra vida. E para onde nós iremos, nós não precisamos de posse. Não precisamos de posse, de forma nenhuma. Nós iremos precisar sim de estarmos cheios de amor, de misericórdia, de compaixão, de empatia, de confiança no Senhor. Esses são os depósitos que devemos fazer no céu, aqui fazendo no céu. Jesus disse, depois de aconselhar aquele homem, no versículo 21, a primeira parte, ele diz assim, a segunda parte do versículo: e terás um tesouro nos céus, depois vem e segue-me. Jesus falou para ele isso. Aqueles que seguem a Jesus, ouvem a sua voz, a sua palavra, pratica ela, usa ela, ensina ela, e ao fazer isso, ele coloca a tristeza longe, porque ele vai ter um conhecimento pleno de Jesus, e quando Jesus é conhecido plenamente por nós, nós somos cheios de alegria, mesmo que você perca alguma coisa, porque Paulo diz que as coisas do mundo são como esterco, tudo que nós conseguimos e ganhamos aqui são nada. E ontem até nós vimos bem isso no culto lá dos homens, falou-se um pouco, o Shimura falou muito bem um pouco sobre essa questão, de tudo aquilo que nós olhamos aqui, conquistamos aqui, não são nada, não é nada, é fadiga. Então, amar o próximo é mandamento, e quem o pratica será feliz, alegre e traz sentido para a sua vida. É isso que nós precisamos aplicar em nossas vidas, essa é a grande verdade. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 19, versículo 21, Jesus disse assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, e ladrões não escavam nem roubam. Não é errado, escute bem, não é errado possuir bens materiais, mas é preciso colocar eles no lugar deles. Deus é primeiro em nossas vidas, amém? Amém. Depois vem as outras coisas. Primeiro Deus, depois vem as outras coisas. O primeiro lugar em nossas vidas pertence ao Senhor. Isso é certo que precisa ser colocado no nosso coração.
Se você não fez isso ainda mesmo, por favor, dê um passo atrás, reveja os seus padrões cristãos e coloca Jesus em primeiro lugar na tua vida. Primeiro lugar é o Senhor. E aquele homem, nesse diálogo com Jesus, como ele, né? Nesse diálogo com Jesus, há muitos onde a verdade de vida em Deus ainda não está no seu coração. Por isso que eu digo, vamos rever os nossos padrões se Jesus não for prioridade em nossa vida. Por quê? Porque quem não tem Jesus como prioridade, ele quer que a religião satisfaça o seu ego. Está na igreja porque quer algo, está na igreja porque quer estar melhor de vida, está na igreja porque quer agariar, vamos dizer, uma posição social, enfim, é coisa errada. Porque veja bem, quem permanece descompromissado com Deus vai cair uma hora ou outra. Não tem por onde. Precisamos ter compromisso com o Senhor. O verdadeiro cristianismo envolve compromisso sério, aliança eterna e estar disposto a se doar para a obra de Deus. Quem está disposto a se doar para a obra de Deus está vivendo essa realidade. Mateus 16, versículo 25. Jesus disse: porque aquele que quiser salvar a sua alma, perdê-la-á, e quem perder a sua alma por amor de mim, achá-la-á. No mundo, não tem nada mais importante. Se nós pensarmos, preste bem atenção, não tem nada mais importante do que a nossa vida espiritual buscando a Deus. Amém? Jesus está dizendo, o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Palavra do Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas, honrar o pai e mãe e amar o próximo como a ti mesmo, causa no coração um estilo de vida plena. Se você faz isso, você vai ter vida plena, uma vida excelente, onde o sentido é a abertura de uma estrada que irá nos conduzir para a vida eterna. Ama o teu próximo como a ti mesmo. O Senhor está nos dando essa ordem. E o que nós devemos fazer de bom para herdar a vida eterna? Porque essa foi a pergunta do rapaz a Jesus. O que nós precisamos fazer? E essa pergunta foi daquele homem. E eu digo para você, ouça a voz de Jesus, escute a voz do Senhor, e vão fazer toda uma diferença. Porque não tem um antídoto, tem uma ação. E qual é a ação? Amar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe e amar o próximo como a ti mesmo. Amém? Isso é o que nós precisamos fazer. A resposta de Jesus àquele jovem foi direta, e ela é para mim e para você direta. Amém. Vamos aqui a 3 lições básicas para que a gente possa aplicar na nossa caminhada, na nossa semana, nos nossos dias. E a primeira é que a palavra de Jesus sempre foi prioridade. E Jesus, tem isso que está escrito aqui? E precisa ser para nós. É porque eu escrevi muito rápido e ficou borrado aqui. E precisa ser para nós. Sabe, se nós não temos essa palavra como prioridade, vai ficar difícil. Vai ficar complicado. A palavra dele sempre foi prioridade e será para nós. Precisa ser para nós. Irmão, torne essa palavra importante na sua vida. Faça seus devocionais. Não deixe de meditar. Não deixe de examinar essa palavra. Porque aqui você aprende o que Deus quer de melhor para a tua vida. Segundo, a palavra de Jesus nos leva à vida melhor. E nós precisamos crer nisso. Se Jesus está dizendo, faça. Por mais que você diga assim, mas isso aqui vai dar certo, vai. É a palavra dele é verdadeira. A palavra dele é real e verdadeira. A sua palavra não é meia palavra, é uma palavra completa, cheia de vida, cheia de transformação. Ah, mas eu estou vivendo esse momento tão difícil e não está dando certo, mas vai dar certo, confia na palavra do Senhor, porque Ele é Senhor de todas as coisas. E terceiro, quem conhece a Jesus aprende a dar credibilidade à sua voz. Irmão, você crê em Jesus? Então dê credibilidade à sua voz. Jesus fala comigo, com você todo dia. Você crê nisso? Ele está falando aqui, nessa palavra
todo dia comigo e com você. Todo dia comigo e com você. Ele não cessa de falar, mas nós precisamos dar credibilidade à sua voz, entender, buscar e querer ouvir mais, porque um dia, se você cumprir os mandamentos, amar o seu próximo como a você mesmo, pode ter certeza de que você estará na presença do Senhor para toda a eternidade. O Senhor espera isso de mim e de você, e nós precisamos ter essa compreensão e buscar essa verdade e colocar em prática em nossas vidas todos os dias. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração final. Deus soberano, Pai bendito, louvado, Senhor, para todo sempre seja o teu nome, meu Deus. Eu sei, Senhor, que viver e cumprir os teus mandamentos não é tarefa fácil, nunca foi. Até para aqueles que um dia caminharam com o Senhor Jesus, foi difícil. Inclusive para nós que apenas ouvimos a tua palavra e enchemos o nosso coração com a tua verdade. Mas, ó Deus, aqui eu te peço que o Senhor nos ensine, nos ajude a amar o próximo como de fato, de verdade é necessário para que a gente alcance a tua presença eternamente. Sabemos, ó Deus, que precisamos trilhar caminhos tortuosos, difíceis, mas não são caminhos impossíveis, porque o Senhor é que vai à frente. O Senhor já preparou esse caminho. Nós só precisamos crer, só precisamos ter os olhos fixos no Senhor. Por isso eu te peço, ó Deus, não nos deixe olhar para a esquerda nem para a direita, mas continua, Senhor, nos guiando nessas veredas. Continua, Senhor, nos alimentando com a tua palavra, com a tua graça, que tem sido maravilhosa. Nós não temos nem palavra para dizer o quanto somos gratos pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado por todas as coisas. Obrigado por esse domingo, por essa comunhão que estamos aqui. Abençoe a vida, ó Deus, das pessoas que nos escutam pelas redes sociais. Que a tua graça venha sobre elas, que a tua misericórdia, Senhor, seja com cada uma delas. Abençoa aqui toda a tua igreja que ora se encontra aqui. Abençoa também aqueles que não puderam vir, o Senhor conhece o motivo, e nos dá uma semana cheia da sua presença, da sua graça, da sua misericórdia, do seu cuidado. Somos teus servos, teus filhos, estamos aqui, ó Deus, aprendendo com o Senhor a fazer a tua vontade. Amar o próximo como a nós mesmos é tarefa difícil, mas não impossível. E é nesse instante que, diante do Senhor, nós pedimos misericórdia por termos falhado tanto diante do Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço hoje e sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe, meus irmãos, a cada um de vocês.